Amigos, muito bom dia. Hoje é dia 7 de abril de 2025. Estamos juntos aí, iniciando mais uma semana, mais uma conversa fraterna. E para hoje nós temos o capítulo de número 63 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo 63, ele tem como título No Campo da Vida. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Então vamos lá, capítulo 63, livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier por Emmanuel. O título, No Campo da Vida. A mensagem é de Paulo em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo em Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornam para o quimismo da gleba. Deixa eu repetir essa frase. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços. E anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É brutal, é natural estejamos nós sob a carga de avantalhados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não compararás aflições. Preocupar-te-á com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Bom dia, Verônica. Meus queridos, no campo da vida, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Percebam que nós precisamos tomar a posse do leme da nossa vida e encaminhar o nosso destino para onde nós queremos. São os pensamentos, são as nossas intenções que valem para esse direcionamento da nossa vida. É muito interessante você ver pessoas que vão procurar oráculos, vão procurar ajuda de terceiros, aconselhamento, muitas vezes aconselhamentos entre aspas mágicos, né? De entidades que revelam o futuro, de oráculos e técnicas que possam contar para a pessoa como vai ser o dia de amanhã. Quando ela tem que entender que o dia de amanhã depende do hoje.
O meu futuro depende do meu presente e está também, de certa maneira, comprometido com o meu passado. Então, não adianta eu querer ter um futuro X se eu não tiver ainda evoluído para isso, se eu não estiver lutando para que esse futuro aconteça, esse processo se conclua, e que eu não tenha ainda também quitado o meu passado, quitado os débitos de um passado delituoso, que todos nós temos. E estamos aqui para isso, para quitar. Como é que eu quito o meu passado delituoso? Fazendo bem, focado na caridade, buscando o entendimento da vida, para que eu possa realmente me preparar para um mundo melhor, para uma vida melhor, entendendo que eu não posso fazer o mal, que eu tenho que combater a corrupção, que eu tenho que tratar as pessoas com respeito. Eu vou entregando isso tudo para a vida e eu vou recebendo da vida a consequência das minhas atitudes. Então a minha vida vai ser melhor. Se eu sou uma pessoa honesta, a vida me entrega honestidade. Se eu sou uma pessoa amorosa, a vida me entrega amor. Se eu sou uma pessoa respeitosa, a vida me entrega respeito. Se eu sou uma pessoa indulgente, a vida me entrega indulgência. Mas como é que é isso? Como é que é isso? É a nossa tendência a buscar o nosso próprio autoconhecimento, para que nós entendamos quais são as nossas mazelas morais, aquilo que me aflige, aquilo que me seduz, que não é bom. Eu tenho que entender que ali tem uma questão a ser resolvida. Então eu sou uma pessoa que tem uma tendência à libertinagem sexual. Eu não consigo meio que me controlar em certas situações. Eu tenho que entender que ali eu tenho um desequilíbrio e que eu preciso controlar aquilo, porque o sexo não pode ser algo além da minha razão, da minha possibilidade. Eu não posso me envolver com uma pessoa casada, uma pessoa comprometida com outra, com uma pessoa da minha família, como a gente vê casos de cunhados que se envolvem, né? E depois, não, foi sem querer. Não tem sem querer. Não existe o sem querer. A carne é fraca. A carne não é a carne que é fraca. O que é fraco é teu espírito, é a tua moralidade, é a tua consciência, que ainda não entendeu que você não pode. Certos prazeres meus, certas vontades minhas têm que ser controladas quando elas atingem um outro terreno, que é a vida do outro, que é a felicidade do outro, que é o respeito do outro. É que nem a questão do direito de livre expressão. A livre expressão da palavra está atrelada a uma ética, está atrelada a um comportamento. Eu não posso falar o que eu quero ofendendo as pessoas. O código, a gente costuma dizer que o Código Penal é o limite da liberdade de expressão. Eu não posso chegar a uma pessoa com intenções racistas. Eu não posso com sexismo. Eu não posso atingir a honra de uma pessoa, porque eu tenho direito de me expressar. Então eu tenho que entender. E não adianta eu ficar fazendo, no primeiro momento a gente não faz porque é proibido, porque não pode. Depois você entende que não pode e você não faz porque você não quer. Eu não quero xingar o seu Reginaldo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ferir. Eu sei que eu vou agir com palavras que não são corretas. Eu sei que eu vou magoar. Eu sei que eu estou errado. E eu não quero errar nesse ponto. E aí eu consigo me entender e eu passo a lidar com ele, com qualquer outra pessoa à minha volta, com respeito que todas as pessoas merecem. E assim eu vou ter um futuro. O que vai acontecer lá na frente? As pessoas vão me respeitar da mesma maneira, porque eu estou fazendo isso pela vida. Então olha só o que Emmanuel fala já no primeiro ponto. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Aí ele fala, repara o exemplo da natureza. Nada acontece do nada. Nada é por acaso. Uma árvore, para poder se tornar uma árvore frondosa e dar frutos, são anos que ela vai seguindo naquele processo evolutivo dela de crescimento. Nós mesmos, seres humanos, a gente nasce pequenininho, nasce sem nenhuma forma de possibilidade de movimento sozinhos. Daqui a pouco a gente começa a se alimentar, a gente aprende a andar,
Daqui a pouco que a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, e fala pouquinho e vai aprendendo, vai absorvendo conhecimento, aculturando, e aí a gente vai aumentando o nosso vocabulário, a gente vai começando a se expressar com as pessoas. Daqui a pouco a gente vai para a escola e a gente começa a aprender. Certo dia a gente aprende a ler, e depois a estudar, e depois a crescer, a fazer esporte, e olha a gente crescendo, olha a gente se aperfeiçoando, olha a gente se tornando seres humanos adultos, começando aí a sair de casa, vai viver sua vida, vai casar, vai ter filho ou não, vai trabalhar, vai estudar, vai progredir. Olha, para poder chegar onde nós chegamos, o caminho que nós trilhamos. Nossos filhos, da mesma maneira. Então nada é rápido, nada é assim num toque de mágica. Tudo é um processo. E esse processo é doloroso, é cansativo, é exaustivo, mas é necessário para o meu progresso. Eu só vou alcançar o conhecimento se eu tiver experiências. Isso é óbvio. E as pessoas acham que tudo pode cair do céu, como se fosse um passe de mágica. Olha aqui, o pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. Como é que faz o pão? É fermento, é trigo, é farinha, e você tem que mexer aquela massa, tem que deixar descansando. Tem segredo do descanso. A massa não vai, depois de pronta, direto para o forno. Ela descansa para poder fermentar. E depois ela vai para o forno, ainda fica tanto tempo no forno, numa temperatura X, para que possa o pão ficar pronto. E nós podemos sorver, comer. Entendam isso, olha, tem temperatura certa, tem quantidade certa para fazer. A massa do pão, a confecção do pão é perfeita para nos ajudar nessa analogia. Porque o pão é farinha, pega os ingredientes, mistura tudo, tem o ponto da massa, depois tem o tempo para essa massa descansar e fermentar. Depois você vai preparar, vai cortar a massa de acordo com o formato de pão que você quer, vai colocar no forno a uma temperatura exata, e ele vai ficar o tempo certo na temperatura exata até ele ficar no ponto. Se a temperatura for diferente, ele pode ficar ruim. Se ficar mais tempo do que o normal, ele vai queimar. E se for retirado antes também, ele não vai ser agradável ao nosso paladar. Tem que ser no ponto certo. Então a vida é assim. Nós estamos aqui, nós somos essa massa de pão que está fermentando, que está se formando. Nós vamos terminar esse processo lá na angelitude, mas agora, durante o processo, eu já posso ser feliz. Durante o processo, eu já posso ter prazeres. Porque a vida é um segredo, a vida é um milagre. Nós acordamos hoje, levantamos da cama, no silêncio do início de um dia. Temos que orar, agradecer a Deus por mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade de progresso. Que horas eu terei progredido? Ao final do dia. Se estou progredindo agora, já estou no processo de progresso. Está sendo importante para mim essa mensagem de hoje, pessoal. Hoje eu tenho uma audiência 2 horas da tarde de várias famílias, de um conflito entre pai e filho, que eu preciso levar a minha pacificação para que eu possa ter um bem-sucedido trabalho e sair dali feliz e saber que eu não fomentei a discórdia entre uma família, dentro de uma família, uma inimizade entre pais e filhos. Tentar levar a paz, levar a conciliação para um momento tão nervoso como esse, que as pessoas se sentem no direito de entender que estão corretas. Um pai que não paga pensão porque teve problemas, mas que não entende que o filho tem o direito de cobrar. Então são coisas que a gente pode chegar num ambiente desse já levando a guerra e também pode levar a paz. Ou pelo menos a neutralidade, para que não se fomente mais problemas, porque eu não quero problema para eles e não quero para mim. Então eu preciso plantar algo de pacífico para que eu possa também alcançar no futuro esse ambiente pacífico na minha vida. Entendam isso. Isso depende de nós. Esse processo é nosso. E a gente muitas vezes não entende. No campo da vida, o que eu plantar, eu vou colher. Definitivamente a gente fala essa frase quase todo dia. Quem planta, colhe. Você colhe o que você planta.
Quer plantar, quer colher abacaxi? Planta abacaxi. Quer colher tomate? Planta tomate. E aí a gente toma rédea da nossa vida, meus amigos. Controle. E dessa forma a gente consegue fazer da nossa vida uma experiência boa. Entendam bem, nós estamos aqui progredindo. Não está pronto o caminho, não está pronto o nosso progresso. Nós estamos no caminho do progresso, produzindo esse progresso. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Olha a orientação que Emmanuel está nos dando aqui. Muitos aspiram à tranquilidade, muitos transpiram a tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Olha só, tranquilidade, eu quero tranquilidade, eu tenho que me tranquilizar, não posso ficar inquieto. Eu não posso também buscar a fé me negando, deixando de enfrentar as minhas mazelas, aquilo que me traz desconforto. Eu não posso falar palavrão, mas por dentro eu estou falando. Por que eu não devo falar palavrão? Por que a minha religião me convida a não falar palavrão? Não é simplesmente, não faça isso. Você já tem 30 anos, 50, 70, 90? É para que você reflita sobre aquela palavra, qual o sentido dela, o que ela pode trazer energeticamente, espiritualmente, quais são as consequências daquela palavra, o que ela pode atrair para você como companhia espiritual. Aí tudo muda de figura, aí tudo vira uma técnica científica de aprendizado, de esclarecimento, que me levam à conduta diferenciada, porque eu conheço aquele tom, aquela palavra, aquele tipo de expressão, o que ele pode causar em mim, o que ele pode trazer, olha só. E quero saber também por que eu gosto daquela palavra. Por que eu gosto de falar aquilo? Por que eu estou sintonizado com aquilo? Aí eu começo a me autoconhecer, curar as minhas próprias mazelas morais, e a partir dessa cura eu me transformo e eu me liberto daquele hábito. Isso pode ser feito na religião, porque não depende de religião. Eu não preciso ter religião para isso. Eu não preciso ser religioso para ser bom. Eu não preciso ter religião para fazer caridade. Até porque isso está íncito na minha essência, como ser humano humanizado. Me humanizar é desenvolver a empatia, é olhar o próximo e fazer o que eu puder para ajudar, é me transformar numa pessoa melhor, é evitar cometer crimes, é evitar cometer atos corruptos, é evitar ficar omisso em condutas equivocadas e não ser participante mesmo que pela omissão. Tem gente que fala, eu já não cometo mais crime, eu não faço nada de errado, o problema não é meu. É sim, é claro que o problema é seu. Vamos lá, o desmatamento no planeta está acontecendo a olho nu, mas não é você que está desmatando e que então que se dane? Está errado, sabe por quê? Porque você vive nesse planeta. Esse desmatamento vai te afetar em algum momento. Se não afetar você, afeta seus filhos, afeta sua família, afeta você no sentido de que você, como ser humano, como participante dessa humanidade, tem obrigação de ter condutas que possam combater o mal. Para isso que a gente está aqui, a gente não é robô. Então, meus amigos, a mensagem de hoje no campo da vida nos convida a entender a nós mesmos, entesourarmos a nós mesmos, nas palavras de Paulo de Tarso, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Eu tenho que me entesourar ao longo da minha vida, buscar valores, para que eu possa verdadeiramente ser uma pessoa melhor. Evitar condutas equivocadas e deixar de amealhar problemas e amealhar soluções. Recolher, não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Procurar-te-ás com o que for justo. Preocupar-te-ás
com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Mensagem dada para essa segunda-feira de muita luz. Marcelo, querido, bom dia. Seu Luiz, bom dia. Agora uma mensagem, um conselho de Carlos Torres Pastorino para o dia de hoje. Capítulo 164. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras, gente. Olha isso. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Verônica, querida, lembre-se de que uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Cuidado com as palavras, amigos. Palavras ao vento, palavras ditas não dá mais para recolher. Falou, é melhor então não falar para não se arrepender. Pensa nisso, pensa antes de falar. Beijo no coração, meus amigos, um ótimo dia a todos, uma excelente semana. Que nós possamos ter momentos como esse ao longo dessa semana e nos aprimorarmos cada vez mais. Eu desejo a todos um excelente dia. Paz e bem.